Então, pessoal, continuando aquela aula, né, que eu acabei não podendo terminar por causa da luz. Deixa eu ver se meu volume aqui tá alto no microfone. Só um minuto. Tá alto. Espero que esteja bom. Então, eu disponibilizei para vocês no Classroom, né, aquelas imagens do Darth Vader, da Estrela da Morte, da Guerra das Estrelas, a logo da Guerra das Estrelas. Então eu pedi para que vocês baixassem essas imagens. Eu vou explicar agora, né, passo a passo. Então abre a imagem, você clica nos três pontinhos, aí abre aqui uma outra página e aí você tem um botão de download disponível aqui em cima. Então coloca numa área que vocês vão saber onde está a imagem. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Aí fecha aqui. Aí vai para outra imagem. Vou aqui abrir a Estrela da Morte. Façam assim o download, por favor, porque senão vocês vão, se fizerem de outra maneira, vocês vão acabar salvando, né, baixando a imagem de maneira incorreta. E aí pode ser que não dê certo o que vocês querem fazer. Aqui falta a marca. Vou baixar também para o mesmo local onde estão as outras. Ok. E aí na área de trabalho. Pronto, baixei tudo. E aí agora com o Corel aberto, tá? Lembrando que esse Corel aqui é um Corel atual, mas eu vou falar para vocês a diferença da versão do laboratório, tá? Que vocês vão usar lá, né? Então eu vou abrir um arquivo novo. Então tá aqui o arquivo novo. E aí eu vou importar lá em cima na barra de padrão. Nós temos o botão de importar ou o atalho Ctrl I, tá? E aí vocês procuram, apertar lá, vocês vão procurar onde foi que colocaram a imagem. Então eu vou baixar primeiro o Darth Vader. Deixa eu colocar aqui. Não vou colocar o formato, não. Vou só procurar aqui, ó. Da Estrela da Morte, tá aqui, né? Aí eu tenho, cadê o outro? Deixa eu botar a miniatura que fica mais fácil. Aqui. Então, ó, tá aqui o Darth Vader. Dei 2 cliques nele, chega aqui, dá Enter. Ok. Ele apareceu pequenininho aqui. Mas assim, provavelmente vai aparecer grande pra vocês. Estranho, era pra ter aparecido grande, mas vamos lá. Eu baixei certo, direitinho, né? Então aqui, eu tenho papel no formato A4. Vou colocar no formato A3 horizontal, lá em cima, na barra de propriedades. E aí eu vou colocar essa imagem na mesma altura do papel. Então eu vou selecionar, vou clicar fora, não, desmarcar a seleção, e aí eu vou copiar a altura do papel aqui na barra de propriedades. Então eu vou copiar aqui, vou clicar na imagem e vou colar lá em cima na barra de propriedades, na altura da imagem, e aí dá Enter. Tá? Lembrando que aqui em cima o cadeado, antes de você mudar a imagem, ao tamanho da imagem, você tem que habilitar o cadeado, tá? Não esqueçam disso. Então agora nós temos a imagem num tamanho de 297 por 475. Vejam lá em cima. Enquanto vou clicar fora aqui, e o papel tem 420 de largura. A imagem passa da largura do papel. Aí eu quero fazer com que essa imagem fique no tamanho, na largura do papel, tá? Então eu vou escolher aqui uma função do Corel para poder encaixar essa largura do papel, a largura da imagem no papel. Eu vou lá em exibir armado, aqui ó, vejam que aparece, né? Aqui está aparecendo o limite do papel, vendo aqui. E aí eu tenho algumas maneiras de fazer esse encaixe. Eu posso cortar essa imagem com essa ferramenta aqui, tá? Ferramenta cortar, que aí eu seleciono ela
e aí eu procuro o limite do papel. Para eu conseguir encontrar o limite do papel, eu tenho que habilitar aqui em cima o alinhar ao papel. Então eu vou desmarcar aqui a imagem, a ferramenta, e vou procurar, aqui em cima, o alinhar. Tá, aqui já está a página, tá vendo? Eu falei alinhar papel, mas alinhar a página. Tá? Então eu posso vir aqui e aí eu procuro a borda. Ó, aqui ele me diz borda. Aqui em cima eu tenho o ponto da borda da página. Bem aqui onde aparece a palavra nó, deixa eu aproximar para vocês. Aqui é a borda superior, aqui é um nó onde tem o ponto entre as duas bordas, a borda da esquerda, borda esquerda, e a borda superior. Quando toca aqui que forma um nó, é a borda, a interseção entre as duas. Então é só eu clicar aqui e trazer para a outra borda aqui embaixo, tá? Aí ele me dá o tamanho certo. Acho que eu cliquei no lugar errado aqui em cima, na borda, mas eu consigo encaixar a imagem aqui, tá? Aí deixa eu só refazer porque não ficou certinho não. Nó aqui, nó, aí eu vou até lá embaixo na outra interseção onde aparecer nó, eu solto. Aí quando eu aperto no Enter, o Darth Vader vai ficar no tamanho. Olha, ficou um pouco, uns milímetros menor, mas a largura ficou ok. Tá? Exibir aperfeiçoado. Essa é uma maneira, cortando a imagem. Agora eu vou desfazer. E a outra maneira, que é a maneira que a gente vai fazer lá na atividade, né? É de colocar essa imagem num vetor Power, usando a função Power Clip, tá? Então era assim, eu vou clicar duas vezes para eu criar um vetor, um retângulo exatamente do tamanho do papel. Eu clico duas vezes na ferramenta retângulo, tá? Eu clico aqui e aí percebam que aparecem aqui as guias do vetor do retângulo, que ele ficou exatamente no tamanho da página. Só que ele está na camada inferior. Se eu vier aqui nas camadas, você vai ver que eu tenho o retângulo na camada inferior, tá? Aqui tem três imagens do Darth Vader, porque quando eu dou um zoom, o Gora duplica, não sei porquê. Deixa eu eliminar alguns aqui. Tirar esse, vou deixar só um. Então o retângulo está aqui na camada de baixo, eu trago ele para cima, usando aqui mesmo, jogando para cima, e eu vou colocar a borda dele amarela, clicando com o botão direito na paleta de cores. Ó, então ele estava originalmente embaixo, aí ele some, né? Ele vai sumir, mas eu trago ele para cima para poder eu ver essa linha, porque eu vou colocar a imagem do Darth Vader, eu vou colocar dentro desse retângulo aqui, usando a ferramenta Power Clip, tá? Então, com o Darth Vader selecionado, eu vou lá no menu, aqui na minha versão, tá? Essa versão aqui é no menu Objeto. Na versão lá do laboratório, é aqui no menu Efeitos. Então eu vou aqui no menu, para vocês, Efeitos, para mim aqui é Objetos, e tem a função Power Clip, que aí aparece colocar em recipiente. Lá é Efeito e vai aparecer aqui embaixo Power Clip, só que eles mudaram de local, tá? Mas para todos os efeitos é menu Efeito para vocês lá no laboratório. No tutorial vai estar explicando direitinho onde é que é o menu. Aí eu venho aqui no menu, escolho a opção Power Clip e colocar dentro de recipiente. Aparece essa seta, né? Uma seta maior, e aí eu escolho o retângulo. Então aqui eu errei aqui a mira, ele vai perguntar se eu quero tentar de novo. Aí eu quero, aí eu cliquei, tá? Então aí, como duplicou, agora nós temos o Darth Vader dentro do retângulo, no formato de 297 por 420. Vejam aqui em cima. Tá vendo?
E aí aqui aparece, quando eu seleciono agora o retângulo com o Darth Vader inserido, ele me dá esse painelzinho aqui de editar. Aqui em cima nessa versão que eu tenho aqui, ok? Mas para vocês, aqui aparece editar conteúdo, bem aqui, no lugar da página. Aí eles mudaram para cá nessa versão mais atual. Mas também eu posso habilitar a edição clicando no Ctrl e clicando no vetor. Aí ele libera o acesso para eu mexer na imagem que está aqui no Power Clip. Aí quando eu finalizo, eu venho aqui em concluir. Para mim é aqui, para vocês é aqui embaixo, tá? Aqui no canto inferior esquerdo da versão X5. Então eu vou concluir. Aí eu lá dentro eu posso mexer no formato, pode inserir outra coisa lá, entenderam? Então eu vou tirar agora o contorno amarelo que está aqui, clicando lá na paleta de cores, no X lá em cima. Então com o botão direito, tá? Vejam que a versão atual, essa versão mais atual, não é um X, ela é um tracinho vermelho, mas funciona do mesmo jeito, ok? Então aqui eu já importei o Darth Vader, eu já coloquei ele no formato do papel, ok? E aí eu vou agora trazer as outras imagens para cá. Primeiro vou clicar em importar, e aí eu vou trazer aqui a Estrela da Morte. Aí eu cliquei 2 vezes nela, apertei no Enter. Aqui para mim ela apareceu pequenininha, talvez no computador lá que vocês forem fazer vai aparecer grandão. Mas o que importa aqui é que o tamanho que eu vou colocar. Tá? Então eu vou escolher aqui um tamanho, deixa eu colocar uma altura aqui, ó, mais ou menos esse tamanho aqui, né? Então, e aí vejam que eu tenho um fundo estrelado aqui, né? Esse fundo eu quero eliminar. Então, para cá, o que a gente vai usar a ferramenta é de novo a ferramenta Power Clip. Mas existem outras maneiras, tá, pessoal? Mas aqui eu quero que vocês usem a ferramenta Power Clip. Na minha versão aqui, que é um Corel mais completo, eu posso editar esse bitmap lá no Corel Photo Paint, mas lá no laboratório não. Mas aqui, por exemplo, aqui em cima, com o bitmap ligado, selecionado, eu tenho esse botão de editar bitmap. E aí ele abre automaticamente o Corel Photo Paint. Ó, ele está pensando aqui, ele vai já abrir o Corel Photo Paint. Ó, ele abriu essa imagem no Corel Photo Paint. O Corel Photo Paint, ele é uma versão mais simplificada do Photoshop, tá? Então aqui ele tem algumas ferramentas inclusive camadas e tal, que eu posso remover esse fundo aqui. Ele tem ferramentas parecidas com o Photoshop. Não é igual ao Photoshop, é melhor o Photoshop, mas tem. Eu poderia fazer essa edição aqui, remover esse fundo, mas eu não quero. Então eu vou fechar o Photopaint e aí ele volta para o Corel, tá? Eu vou usar a ferramenta Power Clip e eu vou colocar essa Estrela da Morte numa elipse. Então clico na ferramenta elipse e eu vou tentar encaixar essa elipse aqui, né, na Estrela da Morte. Então apertei no Shift para poder ela ser formada a partir do centro, e aí eu vou moldar essa elipse que eu criei para ficar no formato da Estrela da Morte. Eu vi que ela não é redonda, então primeiro eu vou colocar aqui a borda de amarelo para eu ver a elipse. Daí eu vou agora deslocar ela para ficar posicionada em cima da Estrela da Morte e vou mexer na elipse para que ela encaixe o mais perfeito possível nessa Estrela da Morte. Eu vou desabilitar o alinhar objetos porque está me atrapalhando. Então agora eu venho aqui, eu tô com a opção também de alinhar a página e tem as linhas guias aqui habilitadas. Tá, então eu vou dar um Shift F2 aqui para enquadrar a imagem, né? Para poder eu ver direitinho se eu consigo encaixar esse vetor, essa elipse
uma estrela da morte, tá? Acho que aqui tá bom. Então eu tenho o vetor, aí eu vou selecionar agora a imagem, tá? Com a ferramenta seleção. Aí eu vou de novo lá no menu, que para vocês é efeito, para mim é objeto, Power Clip, colocar recipiente e seleciono o vetor, ok? Então ele não sumiu porque ele duplicou, tá? Mas eu vou deletar aqui, então repare que agora a estrela da morte está dentro do vetor, ó, tá isolado. Aí eu vou tirar o contorno de novo na paleta de cores, lá no Xzinho. Nós temos a estrela da morte aqui sem o contorno. E ela está no tamanho de 111 de altura. Eu vou colocar 100 de altura aqui, tá? É uma medida aleatória que eu coloquei, então não tem, só para ficar preciso. Vou deixar ela aqui nesse canto. E aí eu vou fazer, repare que ela tá meio que artificial aqui, né? Tá meio estranho. Eu vou colocar um brilho ao redor dela usando a ferramenta sombra. Então aqui no canto inferior direito, eu tenho a ferramenta sombra, né? Que ela tá aqui. O nome na versão X5 é sombreamento. Aí mudaram para a ferramenta sombra. Que tem as outras ferramentas todas que eu falei para vocês, exceto o envelope extrusão. Eu vou habilitar a sombra. Aí eu vou voltar lá para minha estrela da morte, vou clicar no meio dela e vou puxar um pouquinho para qualquer lugar. Então ela já criou a sombra, só que ela é preta por padrão, ok? Eu vou mudar a cor aqui em cima, vou mudar para branco. Ela ainda não está aparecendo, vou dar um Shift F2 aqui, peraí. Ó, ela não aparece ainda, por quê? Porque eu tenho que mudar o multiplicar para normal. Aí ela começou a aparecer, viram? Ela aparece aqui. Posso mudar aqui a opacidade para um pouco maior o número, e aí ela começa a aparecer mais um pouco, tá? Então aí vocês já conseguem visualizar aqui tipo um brilho na estrela da morte, né? Como se ela tivesse com algum reflexo de alguma coisa. É um efeito que dá um pouco mais de contraste, tá? F4 para enquadrar. Bom, eu fiz só isso, vou fazer só isso aqui nessa estrela da morte, não precisa mais de nada. E aí eu vou trazer lá de novo no Ctrl I ou menu importar a logo. Cliquei 2 vezes, apertei no Enter, aí ela aparece aqui, ó, grandona. Já essa logo que eu quero colocar ela aqui nesse canto, eu vou diminuir aqui, tá? Eu vou colocar aqui no tamanho de 130 de largura, pela proporção. Essa logo aqui eu vou trazer para cá para fora, porque eu vou fazer agora o uso de uma ferramenta que eu não falei para vocês, que é uma ferramenta automática de vetorização. A gente aprendeu a fazer vetorização manualmente, né? Usando essas ferramentas aqui do lado de mão livre, de linha de 2 pontos, Bezier, caneta, para curva de 3 pontos. Eu expliquei para vocês como é que faz, porque isso aqui são ferramentas essenciais para a vetorização. Mas existe, obviamente, a ferramenta automática. E eu vou mostrar para vocês que ela está aqui em cima. Rastrear bitmap, tá? E aí ela faz o rastreamento automático. Eu tenho algumas opções de rastreio rápido, de linha central. É uma lista aqui, essa linha central para transformar em desenho técnico, tá? E já essa daqui, linha de contorno, ela já é voltada para imagens mesmo, onde você tem linha artística, logotipo detalhado, clipart, imagem de alta e baixa qualidade. Essas opções aqui você pode clicar e ela vai te garantir um resultado melhor, né, ou não. Você escolhe qual é a melhor opção. Então nós temos aqui um logotipo, e é um logotipo comum, mas eu posso usar o detalhado, porque aí pode me trazer um resultado melhor. Eu clico aqui e aí eu continuo. Ela vai aparecer um painel, né? E esse painel aqui me dá uma prévia do como vai ficar. Ele já remove para mim o fundo. Repare que esse quadriculado aqui, ele representa fundo transparente. E ele vai me entregar isso aqui, tá? Então, se tiver tudo bem para mim, se está do jeito que eu quero, é só clicar no OK. Senão eu posso vir aqui e modificar quais são as opções, né? Imagem de alta qualidade, aí ele vai fazer a leitura. E aí eu posso mexer, inclusive personalizar aqui detalhes, suavização, suavidade de canto, tudo.
E aí eu venho aqui, eu tenho algumas opções também de remover cadê? A cor do fundo, né? Pode ser automático, eu posso especificar o fundo e tal. Então algumas opções eu posso escolher aqui. Então clico no OK. Aí ele me dá esse vetor agrupado. Vejam aqui que ele já me entrega agrupado, ó. Mas ele permanece com a imagem bitmap. Ela está aqui, ó. Até que eu vou tirar ela de trás. E ele me entregou, ela duplicou, mas ele me entregou esse vetor aqui, ó, que ele duplicou também. Então ele vai me entregar esse vetor e esse bitmap eu posso descartar. Aí esse vetor eu posso usar ele direto aqui, né? Ele já está pronto. Se eu botar aqui em exibir armado, ele é um vetor normal. Tem até uma sujeirinha aqui que você pode tirar, ó. Eu vou desagrupar tudo. Aí essa sujeirinha aqui eu posso deletar. Vem aqui, ó, viram? Tem mais uma sujeirinha aqui que eu posso tirar. Tem mais outra bem aqui, ó, que ele é tipo como se ele não entendesse qual era o limite entre preto e amarelo. Deixa eu exibir a aperfeiçoada aqui de novo, tá? Então aqui eu acabei deletando o fundo amarelo. Então vou voltar aqui para eu não perder esse fundo amarelo. Eu quero apagar isso aqui que ele entendeu que é um objeto, ó. Na verdade, o que ele me entregou aqui? Ele me entregou esse amarelo aqui com esse pequeno problema, que ele tá vazado aqui, né? Esse branco, ele é o vazado, não tá batendo direitinho aqui. Assim como também acabou apagando para mim esse conteúdo aqui que eu achei que era uma sujeira, mas não. Deixa eu voltar aqui, ó. Ctrl Z, voltou, tá vendo? Bom, de qualquer forma, sobre essa ferramenta do rastreamento de bitmap, a ressalva sobre eles exatamente é que essa imprecisão às vezes não me entrega um negócio muito preciso, mas por outro lado, às vezes ela ajuda muito, entendeu? Então, o que acontece? Eu não quero realmente esse fundo preto. Eu vou deletar todos os fundos pretos. Por quê? Porque lá na imagem já é o fundo preto. Então eu vou deletar aqui, ó, daqui a sujeirinha preta, ó. Achei ela. Eu quero só o amarelo, deletei todos os fundos pretos, eu quero só esse amarelo. Só que reparem que eles estão separados, tá vendo? Eu quero que isso aqui tudo seja combinado. Deixa eu voltar aqui o miolo do ar. Eu acabei tirando isso, né? Tá aí. Então eu já mostrei para vocês na última aula sobre as ferramentas que tem aqui em cima, quando eu seleciono 2 ou mais vetores. Selecionei tudo, aí eu posso chegar aqui e combinar, tá? Combinei, eu vou ver se tem alguma coisa que está errada, não tem. E isso aqui agora, isso aqui está duplicado, tá, pessoal? Deixa eu tirar esse que foi combinado daqui, tá aqui. Não vai acontecer isso não, de vocês não vai acontecer isso não, porque para mim duplica, aí me dá essa bugada aí. Então repare se tem alguma coisa errada, mas vejam que tudo tá cheio de nós, né? Que é uma imagem só, tá tudo com nó. E aí agora tem uma imagem só. Essa imagem aqui eu vou trazer para cá. Vejam que como ela tá vazada, ela vai aparecer o fundo preto, tá? E aí aqui nessa imagem eu vou colocar uma sombra também a partir do centro. Vejam que não apareceu nada, porque além de ser preto, eu vou mudar aqui para amarelo, tá? E eu ainda vou colocar normal, que aí ela vai começar a aparecer, só que eu vou colocar externo. Olha aí. Então a direção do nevoamento, ela estava antes média, também não aparecia muita coisa, bem sutil. E aí eu mudo para externo. Então agora eu tenho esse esfumaçado aqui, que é uma sombra, só que como sombra na minha concepção é preta, isso daqui na verdade é um esfumaçado, né? É como se fosse um efeito de esfumaçado. Então eu consigo dar esse efeito aqui, vou alinhar a Estrela da Morte aqui com a logo com a Estrela da Morte.
E aí, esse aqui é o que eu queria mostrar para vocês nessa aula, que eu não consegui fazer pessoalmente, mas está aqui. Obviamente eu tinha que ter, no início eu tinha que ter salvo, né? Eu não salvei, mas quando vocês começarem a, a fazer o trabalho, vocês têm que salvar, tá? Primeira coisa para criar o endereço no disco e aí o Core vai salvando automaticamente as cópias. Então lá no tutorial eu peço de cara para que vocês já coloquem um nome. Então já guio vocês para que não cometam a mesma coisa, o mesmo erro que eu de não salvar o arquivo logo no início. Então o que nós vimos? O Power Clip para colocar o bitmap. Nós vimos o Power Clip para colocar a Estrela da Morte dentro da elipse. Nós vimos a sombra, tá? Nós vimos o rastrear bitmap para criar um vetor automaticamente. A gente usou a ferramenta de combinar. Aí logo depois a gente colocou uma sombra, que na verdade é um esfumaçado, né? Amarelo aqui na logo. E é isso. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa é a essência do trabalho da próxima aula. Obviamente que no trabalho vai ter texto, vocês vão ter que também usar texto. Eu deixei o vídeo de texto lá no Classroom para que vocês deem uma olhada para lembrar como é que usa. Mas lá no tutorial o texto vai estar pronto, vocês só vão ter que aplicar aquele texto da forma correta no trabalho, tá? E eu vou explicar direitinho para vocês na hora que estiverem fazendo o trabalho lá na sala de aula. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tá, então, muito obrigado e até mais.